Quero convidá-los a ficar de pé só por um instante. Vamos ler um texto conhecido para meditarmos nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Versículos 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Ó Pai, a gente te agradece muito por essa noite. Receba tudo que foi proferido aqui em louvor, porque é para a honra e glória do teu nome que aqui estamos. Estamos investindo esse tempo na nossa vida em adoração, dedicando, consagrando. Faça, Senhor, esse ministério, essa igreja prosperar. Abençoa teu servo em férias, renova as forças dele, ajuda para esses momentos que ele tem atravessado, consolando o coração dele e da família toda. Fortaleça a força, a fé do teu servo, dá vigor. E pedimos nessa noite, ó Pai, pela tua palavra, para que fale no nosso coração. Assim oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos no início do ano e sempre no início do ano acontecem certas coisas. Por exemplo, a gente compra uma nova agenda. Qualquer organização de grupo normalmente se reúne a diretoria, os líderes, representantes, para estipular alvos para o ano que surge. Então há como que no início do ano a renovação dos alvos, das metas, dos objetivos. Certamente a igreja e o próprio pastor Paulo tem pensado sobre alvos a serem alcançados nesse início do ano. E como eu sabia que estaria aqui com vocês ainda no mês de janeiro, veio ao meu coração esse texto que todos conhecem, mas que me inspira, nesse desejo de se alcançar algo, de se alcançar objetivos. E nós estamos diante do mar, e o mar é como uma metáfora da vida. A gente conhece aquele hino, Segura na mão de Deus, e fala o seguinte: mar da vida. A vida pode ser comparada ao mar. E o mar não é uma superfície lisa, é uma superfície ondulada e constante. O mar às vezes está plácido, outras vezes revoltado. E por mais que se conheça o mar, pode-se ser surpreendido pela sua braveza, pelo seu humor, pelo seu estado, e isso acontece com a vida. E nós estamos diante desse mar, do mar da vida, para atravessar, porque todos nós atravessamos o mar da vida. E aqui o caso é Jesus é que pediu para se atravessar para o outro lado. Passemos para o outro lado, disse Jesus,
convidando os seus discípulos. E todos nós estamos atravessando para um determinado alvo, para um determinado objetivo. Talvez você pense que o outro lado signifique a vida eterna, o céu, a morada celestial, e podemos aplicar dessa forma. Mas há outros alvos, há outros lados que queremos alcançar, outras bandas, outras margens que queremos alcançar, e que talvez nesse início do ano você assim pensou, determinou: eu quero chegar a essa banda, eu quero chegar ali. Nós temos alvos às vezes na nossa vida sentimental. Quem está no namoro, por exemplo, pode pensar o seguinte: meu namoro está ficando sólido, então eu devo estipular em um futuro noivado, um futuro casamento. Às vezes tem aquele que está no platonismo, no sentimento, que ele diz: eu vou chegar, eu vou conversar. É o desejo dele alcançar, eu vou conversar, eu vou expressar para essa pessoa o meu sentimento. Nós temos alvos na vida profissional, na empresa que a gente dirige. Às vezes queremos uma promoção, que às vezes queremos mudar de emprego, às vezes queremos um salário melhor. Nós temos alvos, outros lados, bandas para alcançar na vida ministerial, no desenvolvimento da vocação que a gente tem. Às vezes a nossa vocação está empoeirada, ou então não está sendo tão utilizada como se deveria, não temos nos dedicado como devemos nos dedicar, e a gente quer alcançar. Meu objetivo é esse: eu quero alcançar, eu quero chegar do outro lado. Às vezes temos alvos, outros lados para alcançar na vida acadêmica, na vida estudantil. Eu quero passar de ano, quero terminar esse ciclo, quero ir para outro, quero prestar concurso, fazer o Enem, vestibular, eu quero passar um determinado concurso. Às vezes o outro lado pode ser familiar. Às vezes houve uma demanda familiar, uma enfermidade, uma necessidade, uma carência, um problema financeiro, uma questão, e a gente quer chegar do outro lado. E os discípulos receberam esse convite: passemos para o outro lado, vamos para o outro lado, Jesus falou. E o interessante é que ele falou no plural, dizendo o seguinte, que ele iria com os discípulos. Aí fica uma pergunta para mim e para você: se nessa travessia da vida, dessas demandas, dessas necessidades, a gente tem certeza que Jesus está atravessando com a gente. Você tem certeza disso? Você tem certeza que você ouviu o convite de Jesus? Você tem certeza que esse outro lado que você quer ir é o outro lado que Jesus quer que você alcance? Porque às vezes nós damos, como a expressão popular diz, a gente dá burro em ponta de faca. A gente quer algo que Deus não quer. E o seu outro lado, e a sua travessia é solitária. É uma obstinação, mas que não inclui Jesus. Esse outro lado, nessa travessia específica aqui, foi colocado por Jesus. Quem convidou para o outro lado foi Jesus. Então tenha certeza que o alvo que você tem foi colocado por Deus. Você já passou por isso, eu já passei por isso, de estar em certas circunstâncias, e as circunstâncias desandarem, não irem bem. Aí a gente pergunta, mas a gente pensa, mas foi Jesus que me trouxe aqui.
Foi Jesus que colocou esse sonho no meu coração. A gente tendo essas certezas, dá uma paz, uma tranquilidade. Já ouvi palavras pessimistas com relação ao ministério ou desafios que eu estava querendo alcançar, mas meu coração ficou em paz porque eu sabia que quem me convidou para ir para o outro lado foi Jesus. E a gente tem que ter essa certeza que foi Jesus que fez esse convite. Mas eu disse, o mar é ondulado, a superfície não é lisa, é inconstante. E muitos não entendem às vezes que algo dado por Jesus na nossa vida significa às vezes passar por tempestades. Quem convidou para o outro lado foi Jesus. E justamente nessa travessia houve uma grande tempestade. Você sabe que às vezes não é necessariamente o caso, né? Mas às vezes algo acontece na igreja, a pessoa diz logo, o pastor não teve direção. Não foi Deus que dirigiu. Está acontecendo isso, então alguma coisa está errada. Foi Deus que dirigiu. Mas o que você falaria dessa travessia aqui? Foi Jesus que convidou para o outro lado. E na travessia encontraram uma tempestade. Tem o ditado que diz, Deus escreve certo com linhas tortas. Mas não é linha torta, não. A questão, a nossa compreensão é torta. A gente não entende que Deus tem até caminho na tempestade. Mas Deus tem caminho na tempestade. Deus tem caminho na tormenta. E a Bíblia diz isso. Pode parecer que não é e ser. Porque foi Ele que disse que passemos. Foi Ele que convidou para o outro lado. Só que na grande tempestade a gente percebe que as nossas vasilhas são insuficientes, que a nossa experiência, no caso aqui, como pescador, os discípulos, parte eram, perceberam que aquela tempestade era maior do que eles, e todos imaginaram que ali era o fim. Há um vazio quando a gente enfrenta a tempestade, quando a gente passa por um deserto, há um sentimento de insuficiência, e que a gente pensa, é o fim, acabou. Alvo, meta, desejo, sonho, propósito, eu não vou alcançar. Eu não vou alcançar. Uma metáfora que muitas vezes eu uso e gosto de repetir é que às vezes a gente se sente diante de uma mesa com aquele quebra-cabeças enorme. Sabe aquele quebra-cabeças de 5.000 peças? E que você pega uma peça e tenta achar, encaixar, e você olha assim, você fala assim, não encaixa. Isso não encaixa. Essa tempestade não estava nos planos. Não estava nos planos. Isso? Não. Não podia ter acontecido. Tudo desandou, acabou. Nós vamos morrer aqui. Acabou a minha vida. Acabou meus planos. Acabou os meus sonhos. E às vezes a gente começa até o início do ano já com essa expectativa, né? E 2011 tudo acabou. 2012 o que vier tá bom. O que acontecer tá bom. Às vezes vem esse sentimento e a gente reconhece que as nossas vasilhas, que as nossas experiências não são suficientes. Mas uma coisa a gente deve notar e que o texto diz é que havia outros barcos naquele mar no momento da tempestade. E sabe quando a gente atravessa dificuldades, a gente se esquece dos outros. A gente se fecha para os outros.
a gente se sente o umbigo do mundo, como aquele que mais sofre, como aquele que carece do cuidado dos outros, mas a gente esquece que há outros barcos sofrendo a mesma tempestade ou tempestade semelhante que você. Então tem que haver um sentimento de solidariedade e que a gente não deve esquecer do próximo, nem de amar o próximo, nem da obra de Deus, porque há outras circunstâncias, a gente precisa fazer isso. Você não está só. Há outros passando por aquilo que você passa. E como se fala em igreja, lembrando a ideia do corpo de Cristo, de fato isso acontece. Se algo acontece com o membro, todos sofrem, o corpo todo sofre. Por mais que a gente repute esse membro um papel secundário. Mas deve sempre haver esse sentimento de unidade na gente, esse sentimento de corpo de Cristo. E a gente lembrar, o outro também está precisando de mim. Mesmo que a minha situação não seja das melhores. E o que se destaca nesse texto também é que a gente não vê outro momento falando de algum tipo de conforto de Jesus, mas aqui Jesus está confortável, apesar da tempestade. Essa almofada, aqueles que lidam com a marinha dizem que a almofada é uma parte do navio, do barco. Eu já considero que eu não vou falar, eu espécie de travesseiro mesmo. Mas a questão é que ele estava dormindo. Ele estava dormindo durante a tempestade, mostrando a você e a mim que é possível em Jesus se ter paz, apesar da circunstância difícil. É possível dormir, porque quando a gente dorme em Jesus, a gente sabe que Deus está cuidando de nós. É possível descansar, é possível confiar. E sabe que o grande segredo para a gente desfrutar dessa paz, desse conforto, na hora da tempestade, se chama vida devocional. Nós somos testados, provados, e a vida de leitura da palavra, de oração, de aconselhamento cristão, a vida na comunidade que é a igreja, essas coisas nos fortalecem e ajudam cada um de nós a passar por essas tempestades. E Jesus nos ensina isso, onde o Filho do Homem não teve que reclinar a cabeça, é o que diz a palavra, mas na tempestade ele teve uma almofada para reclinar a cabeça. Ensinando para mim e para você que é possível ter paz e refrigério, apesar de estarmos atravessando o outro lado, uma travessia difícil, e a gente tem a impressão que não vai chegar do outro lado. A gente vai morrer ali, vai sucumbir. O hino do cantor cristão, né? Mestre, não se te dá que pereçamos. As ondas nos dão pavor. Foi uma grande tempestade. Nessas ocasiões também a gente descobre como anda a nossa fé. E a gente percebe que precisamos de uma fé mais sólida. Ali estava no começo da caminhada dos discípulos. E Jesus pergunta: vocês ainda não tendes fé? Como é possível? Vocês já estão comigo lá algum tempo do meu lado, e vocês ainda não têm fé?
E por mais que a gente tenha tempo de vida cristã, às vezes nós passamos por lutas. E a gente percebe, gente, como eu não consigo ainda confiar em Deus plenamente? Como eu sofro tanto ainda? Como anda a minha fé? Como a minha fé não tem sido coerente nesse momento que eu estou passando? Aí a gente tem como que uma reflexão sobre a nossa fé. E revisamos toda a nossa vida e a nossa estrutura. Jesus foi abordado pelos discípulos. Os discípulos mostraram a necessidade de ter certeza que Jesus iria agir, e Jesus agiu. Deu uma palavra de autoridade. Nossos irmãos cantaram aqui que o nosso Deus é o Deus do impossível. Você pode estar no meio do caminho, achando que não vai chegar do outro lado, e tendo aquele gosto da frustração: eu não vou alcançar. Não depois disso. Não depois disso. Depois disso não dá. Foi violento. Foi pesado demais. Mas Jesus tem poder sobre todas as coisas. E não há impossível para Ele. Uma palavra, Ele pode fazer calar o mar revoltado, uma grande vaga, o barulho das ondas, a violência do vento. Quem consegue controlar o vento? O homem, ele sabe se utilizar da força do vento, mas controlar não sabe. Parar não sabe. O homem sabe se utilizar em certas circunstâncias da energia da força do vento, mas se pedir que o vento sopre, não consegue, porque o vento sopra onde quer. Mas a gente serve ao Jesus que tem poder de parar o vento, de parar qualquer tempestade. Qualquer tempestade. A tempestade cessou. E não foi somente daquele barquinho, dos outros barcos também. Outros barcos também foram beneficiados, porque sabem que aquilo que acontece na sua vida, de milagre, de poder de Deus, de manifestação do cuidado de Deus, abençoa outras vidas também, por extensão, por testemunho. Os discípulos daquela ocasião aprenderam uma grande lição, porque aí foi a vez deles perguntarem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles olharam Jesus de uma forma diferente. E talvez você seja daqueles que frequentam escola bíblica dominical desde criancinha, como é o meu caso, mas tem certas coisas na nossa vida que a gente fica perguntando: como é que pode? Como Jesus é maravilhoso, como Jesus me surpreende, como Ele faz, como Ele é tremendo, como Ele é todo poderoso. Quem é este? Quem é este? Qual é o seu outro lado? E qual foi a tempestade que você enfrentou? Eu quero te dar uma notícia hoje. Você que pensa que não vai chegar mais do outro lado,
Você que pensa que o desejo de Deus na sua vida não vai ser alcançado, porque enfrentou a tempestade, porque o tempo está passando e nada acontecendo, porque as circunstâncias não estão favorecendo você. Eu quero dizer algo para você, que com Jesus você chega do outro lado. Com Jesus você chega do outro lado. Foi Ele que te convidou, foi Ele que te chamou. Eu lembro da minha consagração ao ministério, foi quando eu tinha 25 anos, há 18 anos atrás. Eu estou dizendo a minha idade, né? Há 18 anos atrás, eu chorei naquele dia, porque eu me senti alcançando o outro lado. Muita dificuldade eu enfrentei até chegar à minha consagração. Eu me sentia alcançando o outro lado. Foi Jesus que me fez alcançar. Jesus vai fazer você alcançar o seu alvo, o seu curso, o seu doutorado, sua pós-graduação, sua profissão. Você vai chegar no outro lado, porque Ele colocou esse desejo no seu coração. Mas eu tenho um alerta para você. Não pense que as dificuldades vão cessar quando você alcançar o outro lado, porque não vão cessar não. Você vai enfrentar outros desafios. A vida é sempre cheia de desafios. E a gente alcança o outro lado. Tem gente que pensa, agora eu vou descansar. Tem uma poupança boa, já alcancei minha aposentadoria, cessou meu trabalho. Você está enganado. Aqui os discípulos chegaram do outro lado, mas logo que Jesus chegou do outro lado, agora não era mais uma tempestade do mar, mas era uma tempestade ambulante. Veio o endemoniado gadareno para cima de Jesus. Jesus teve que repreender o demônio dele. Do outro lado, outra passagem de Mateus fala de 2 endemoniados daquela região. Os discípulos alcançaram o outro lado, mas tiveram ainda a dificuldade de enfrentar aquele endemoniado. A tempestade agora era ambulante. De vez em quando a gente encontra uma pessoa que é uma verdadeira tempestade na nossa vida. Tempestade ambulante, vem querendo derrubar tudo. Mas aí o poder de Jesus, de novo, vai nos dar vitória, porque a nossa vida aqui é cheia de outros lados para serem alcançados. Nós temos outro lado principal, que é a morada celestial, a vida eterna, mas temos outros lados para alcançar. E eu quero lembrar você que com Jesus você vai chegar do outro lado. Então vamos repetir isso: com Jesus eu chegarei do outro lado. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Oh Pai, a gente quer te louvar por essa certeza que a gente tem em Cristo. Oh Pai, que os alvos que tu colocaste no nosso coração serão alcançados. Serão alcançados. Todos nós somos mais do que vencedores. O mar da vida, às vezes, Senhor, no mar da vida atravessamos tempestades, dificuldades, lutas. Pensamos muitas vezes que é o fim. Mas contigo saltaremos muralhas, porque tu és o Deus do impossível. Abençoa, Senhor, cada vez mais essa igreja, esses irmãos, as pessoas que aqui nos visitam, Senhor, para que cada um alcance a meta, o alvo proposto por Ti, porque muitos vão testemunhar, Senhor, das vitórias alcançadas, e aquilo que Tu colocaste ainda para esse ano, Senhor, muitos dos Teus servos alcançarão.
milagres, vitórias tremendas da tua parte, porque não estamos atravessando o mar da vida sozinhos. Nós temos o teu Filho Jesus conosco. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a nossa força, o nosso escudo, o nosso baluarte, a nossa bandeira. É o poder que nós temos para viver. Fortaleça, Senhor, a vida de cada um, e que muitos alvos sejam alcançados, que muitos ministérios sejam alcançados aqui, muitas vidas alcancem propósitos em diversas áreas aqui, sejam próximos, Senhor. Vai abençoando, e que esse ano seja um ano abençoado, o ano da promessa cumprida, o ano da vitória, o ano da Canaã conquistada, da vitória alcançada. Assim seja, Senhor, para a glória do teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.